Mais um podcast. Hoje vamos falar sobre altruísmo e eu trouxe como convidado o Bruno Aleixo. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Marcelo. Valeu pelo convite aí. Estamos aqui para bater esse bate-papo e falar um pouquinho sobre esse sentimento que está um pouquinho esquecido, né, no mundo de hoje. Eu gostaria de tirar uma dúvida das pessoas que podem estar nos assistindo. Explica um pouquinho o significado de altruísmo. Altruísmo, ele foi uma palavra que surgiu no século XV pelo um filósofo que chama Augustus Comte, que ele entendeu que não tinha nenhuma palavra para fazer o oposto ao egoísmo, né? Sim. E aí esse filósofo criou essa palavra na França e daí disseminou o mundo, que é basicamente olhar para o próximo, né? Sim. Então é você dedicar, fazer algo para o próximo sem ver benefícios para você, né? Tá, muito bom. O que é difícil atualmente de a gente ver isso, né? Não, cada vez menos, ainda mais hoje no mundo digital, as pessoas estão na tela, ninguém... Só quer se mostrar, mas não mostrar o outro. É uma competição pelo ego, né? O egoísmo, isso. E aí o altruísmo vem com essa balança aí. Muito bom. Então eu vou fazer a primeira pergunta. Uma pessoa pode aprender a ser altruísta? Claro, pode e deve, né? O altruísmo, a gente desenvolve ele, né? Eu fui um cara que eu cresci vendo a minha avó fazendo ações sociais. Da mais simples, assim, né? Até dar comida para as pessoas, que eu acho que é o primeiro contato que a gente tem, né? Sim. Alimentar. E o brasileiro, ele nasce altruísta por natureza, né? Então, assim, qualquer pessoa pode praticar. Eu acho que o desejo, ele existe. Quando o desejo, ele existe, a gente tem que ir ali e buscar, né? E alimentar ele. Exato. E o altruísmo não é só o doar um alimento, fazer um... A gentileza é uma forma de altruísmo, né? Você tem altruísmo em diversas escalas, né? Desde você dedicar o seu tempo a uma organização, ou uma doação de dinheiro, uma doação de produto. Então, basicamente, todo mundo consegue exercer e praticar. É você entender aquele vazio, né? O que eu quero, qual o propósito, o que eu posso fazer pelo próximo. Então, isso aí você consegue desenvolver ao longo da vida, né? Quanto mais você vai buscando e estudando, mais geralmente você vai desenvolver nesse lado. Muito bom. Você falou de doação, né? Eu sempre faço a comparação com pessoas que a gente conhece que, sei lá, tem uma televisão velha lá, ele prefere tentar vender e aí fica parado anos lá, né? Porque não conseguiu vender. Ninguém quer comprar uma televisão velha hoje, né? Antigamente sim. Mas ele não tem esse altruísmo, né? A gentileza de doar aquilo para alguém que não tem, né? Que não tem nenhuma e que poderia ficar muito feliz em ter uma, mesmo que seja velhinha, usada, não importa. É o apego, né? O ser humano apego. tem isso. Né? É muito triste isso. Eu vejo com olhos assim de tristeza porque, como você disse, se a gente voltar anos ou décadas atrás, a gente via muito isso acontecer. E não porque quer limpar a casa, né? Vou limpar a casa e doar isso daí. Não é. Pode ser também. Sim. Mas dentro daquilo tem um propósito, né? Eu sei que eu vou doar aquelas roupas para alguém que vai usar no frio ou no calor e que vai atender a necessidade. Não vai ser roupa rasgada ou alguma coisa assim, mas vai doar, essa pessoa vai usar, porque ela não tem, né? Sim. Então, quando a gente não tem esse altruísmo, talvez a gente tenha um sentimento assim, todo mundo é igual, e nós não somos iguais. Não, pelo contrário, né? A realidade do Brasil é outra, né? No Brasil e no mundo, né? No mundo, mas exato. no Brasil, terceiro mundo é muito mais intenso essa questão de ter ou não dinheiro, de ganhar menos, muito menos, às vezes, do que as pessoas, né? Então, existe espaço para altruísmo dentro das organizações? Vamos voltar aqui para o mundo corporativo, onde todo esse pessoal que a gente está falando se une, se encontra e tudo mais. Cara, não só tem, como deve ser aplicado, né? Assim, isso já é comprovado, estudos de Harvard, diversos estudos que
equipes que trabalham com um propósito produzem mais, rentabilizam mais. É uma série de benefícios que você traz quando você aplica o altruísmo dentro das empresas, né? Que aí pode ser desde uma campanha de arrecadação, aí diversos. Cada empresa vai ter o seu, né? Tem empresas que eu já fiz trabalho comum que eles dedicam banco de horas para voluntariado. Nossa. Então, assim, você tá com X horas, olha, vai lá fazer trabalho social nessa ONG que a gente apoia, entendeu? Então, assim, o ambiente da empresa vira outro, entendeu? Porque você tira a competição, né? E você Sim, traz a parceria, você traz a compreensão. Então, trabalhar o altruísmo dentro da organização é muito benéfico, assim. Todas as empresas deveriam aplicar e porque é um ganho para todo mundo, para o negócio, para as relações. Porque você é isso, né? Você tira o egoísmo, né? Eu tô fazendo, eu que fiz, eu sou o cara do negócio. Não, olha, nosso time é colaborativo, então isso é super importante. E cada vez mais as empresas estão buscando isso, né? Você tá agora, você com certeza já deve ter escutado, e acho que os ouvintes, o pessoal daqui, todo mundo, ESG, né? Nunca se falou sim, tanto em ESG, sim, né? E aí trabalhar o altruísmo dentro das empresas é uma maneira de você estar fomentando ESG, né? sim. O que a gente poderia entender também, essa questão desse trabalho, dessa doação, né, do ser humano para o outro ser humano, é a questão também do líder com a equipe, né? Muitos líderes que eu já passei por diversas empresas na minha carreira e eu já vi líder, por exemplo, lutar pelo aumento de salário dele, mas não lutava por aumento de salário da equipe. Bem comum, né? Então a gente vê que tem esse egoísmo, né, da liderança. Já que eu sou líder, eu tenho, se ele vai crescer, né, um cara bom, né, às vezes braço direito do líder, o cara vai crescer, eu preciso crescer também. Eu não quero que só ele cresça. Isso é um egoísmo enorme, Sim, porque a pessoa está se dedicando igual você, vai ter o seu momento. Quando você faz uma pessoa crescer, você cresce junto também, exato. né? E aí que está o altruísmo da pergunta, né, dentro da empresa, porque quando você aplica o altruísmo dentro da empresa, você tira essa coisa do eu, né, do líder, do ego. Não, Isso, olha, é o time que fez, é Isso, colaborativo, a isso. gente está fazendo em prol da empresa, né? Então, assim, empresa X, o DNA dela preocupação com saúde. Então, vamos buscar causas que têm a ver com o nosso DNA e aplicar essas mecânicas ou essas estratégias para fomentar aquela causa, né? Que Sim. tem a ver com o DNA da empresa. Então, é super importante isso. Um profissional que ajuda constantemente os colegas pode prejudicar a própria carreira? Eu acho que essa pergunta, ela tá muito pode e não, né? Porque você tem o cara que quando você tá olhando para o colega, você pode estar ajudando toda a empresa, todo o setor, e quando você também está olhando para você, você pode estar distanciando. Então, assim, é uma pergunta que eu diria que depende do momento, depende da empresa, depende da relação que esse colega vai ter. Mas é uma variável aí que não dá pra gente afirmar, né? Tá. O que eu penso aqui é que é, constantemente ajudar um colega significa o que você acabou de dizer, a colaboração, né? Sim, Não é ajudar toda hora em alguma coisa específica, mas a colaboração. Preciso. Se eu preciso de você, você me ajuda. Se você exato. precisa de mim, eu te ajudo. Então, constantemente a gente está tendo essa troca, né? De colaborativa e que Sim, pode gerar um resultado para ambas as partes, né? exato. Então é mais ou menos isso que eu penso. Não, é bem por aí mesmo. Esse raciocínio que eu sigo também. É possível, mas esse é ponto de atenção, né? E como diferenciar o altruísmo de necessidade de aprovação? A gente vê assim, né? O altruísmo dentro da colaboração, dentro da corporação das empresas, ele tem que ser visto muito mais pelo coletivo e pelo bem da empresa e não pelo ser humano, né? Uhum. Eu tenho uma frase que eu brinco, eu falo que assim, altruísmo é a maior manifestação do egoísmo. Porque quando você pratica o altruísmo, você está fazendo para você. Porque você quer se sentir bem.
Apesar que você tá fazendo pelo outro, o sentimento é teu, né? Então É. existe isso. É meio que é um sentimento, mas não é um sentimento ruim, porque é Não. um sentimento de que eu quero ajudar as pessoas, né? Sim, Eu sim. quero ajudar a pessoa a crescer, eu quero ajudar a pessoa a resolver o problema, eu quero ajudar essa pessoa. Sim. Eu vou me sentir bem, né? E a pessoa também vai se sentir. Então é uma via de mão dupla, né? Sim, e acaba que tem. E é uma linha tênue também pra você não se tornar o bobo da corte, né? Pois é, pois Que é. é o que você É, comentou, né? Então é aquela é. coisa. Eu ajudo, mas eu sou o capacho que ajudo ou eu ajudo em prol do time, da empresa, dos negócios, Isso. do bem-estar, né? Do cliente, da equipe, por aí vai. Então, É. o ajudar ele é importante na corporação, mas ele não pode ser visto como aquela pessoa faz tudo, né? Aí vai acabar que não é o ajuda, é o puxa-saco, né? Eu Sim, sim. quero mostrar trabalho usando isso, de repente, né? Ou um líder bonzinho, né? Como todo mundo fala. Sim, Não é humanista, é bonzinho, né? Então pode ser que seja visto dessa forma. Mas eu acho que esses pontos que a gente está dizendo aqui, que existe, não é mentira, existe mesmo, mas eu vejo que esses pontos, eles foram criados por alguém que não queria ajudar ninguém, muitas vezes. né? O que acontece? Aquele cara faz tudo, mas é um líder bonzinho, bobo, sabe? Qualquer hora vão passar a perna Sim, nele, alguma coisa. Infelizmente, mesmo a gente sendo o cara que não ajuda ou o cara que só pensa individualista, né? A gente pode levar uma rasteira a qualquer momento, seja da muito. própria empresa, seja de qualquer colega de trabalho, até Sim, amigo, né? verdade. Então, assim, eu vejo por esse lado, eu não posso pensar, eu acredito assim, eu não posso pensar que em não utilizar o altruísmo, né, a gentileza e tudo mais com alguém, é, se eu parar de pensar nisso, só com medo de que as pessoas pensem o contrário de mim, eu não vou ser mais, Sim. né? Aí a gente acaba de vez Aí você para de de exercer. exercer, exatamente, É bem por aí. entendeu? Das pessoas simples é onde o número de altruísmo É ele é maior. mais significativo, ele é Sim, maior. sim. É doideira isso. Mas é porque a pessoa sabe que ele pode estar lá qualquer dia também, né? Sim, ela já viveu aquilo, Já né? viveu aquilo, já passou por aquilo, ou pode até voltar a passar Sim. por aquilo. Então a pessoa sabe que nós somos seres humanos e que um dia Estamos você pode. vulneráveis, né? É, vulnerável. Você pode estar lá em cima, como pode estar lá embaixo a qualquer momento. Sim. Quantos milionários que você já viu que, quando quebrou a empresa deles, eles deram um tiro na cabeça porque não aguentava Sim. aceitar isso, né? Então, todo mundo. É que eu via o meu pai fazendo isso e algumas pessoas fazendo com o meu pai também, né? Quando ele precisava. Então, vou aumentar o seu aluguel em 15%. Aí ele via que 15% era um percentual muito alto para o meu pai pagar, mas olha, você paga se você puder. Se não puder, a gente faz uns 8%, Sim. 9%, sabe essas coisas? Então, queria ajudar. Isso é altruísmo. Ele Sim. poderia bater o pé, que nem tem muita gente fazendo. Bate o pé, se não pagar, sai, né? Mas não, as pessoas faziam, e faziam mais lá no passado. Sim. A gente foi perdendo isso, Eu né? acho que a tela, né, os meios digitais afastaram muito isso, né? Eu também acredito que teve uma boa contribuição nesse sentido e que isso só atrapalha a nossa vida como seres humanos mesmo, né? É, porque o relacionamento físico tá muito, se perdeu, né? E por conta das redes e tudo Sim, sim, isso. sim, sim. E em outro lado também, o paralelo eu falo que a competição dos likes, né? A pessoa quer aprovação nas redes sociais, é like, Isso. like, 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 like. E enquanto É, você tá aí disputando likes, tem gente que não tem nada e tá precisando de alguma coisa. é, Você não tá olhando para esse lado, não seria de é. bom tom, né? E essa é a provocação que eu faço geralmente nas empresas que me contratam para palestrar ou para desenhar algum projeto de voluntariado dentro das empresas. É um pouco essa provocação que eu faço. Um líder pode ser altruísta e ao mesmo tempo cobrar resultados com firmeza. Pode, claro,
o altruísmo não isenta você das suas responsabilidades, né? Eu olhar, ajudar alguém ou fazer alguma coisa dentro da minha empresa que eu trabalho não significa, eu ajudei fulano com aquela planilha e então tirei o jogo. Não, eu não entreguei o meu, né? Não, não é. Você não vai se justificar, né? Ah, mas eu fiz aquilo, eu sou um bom funcionário, eu tô... Não, tem que saber ajudar os outros, não é de repente fazer a sua função, né? Sim. Cobrar resultado já não pode ser uma coisa... É obrigação, né? Sim. Do líder. Você tem um líder ali, ele precisa cobrar resultado. Tem que entregar, né? Então, ser altruísta eu vejo que não tem muito sentido. Eu posso ser altruísta, mas eu tenho a obrigação de cobrar resultado. Até mesmo quem está para entregar esse resultado tem a obrigação de chegar nele. Sim. E no decorrer do período que foi traçado para entregar aquilo, discutir sobre as possibilidades e criar novas estratégias e tudo mais, mas também tem uma obrigação. Então eu vejo sempre as pessoas como se a gente trabalhar pensando na empresa, tem que pensar na gente também, mas na empresa, né? Qual o resultado que foi pedido, e se a gente trabalhar juntos, a gente vai chegar ou não no resultado, Sim. mas é necessário que você faça o seu máximo e eu faço o meu máximo, Sim. entendeu? Porque desculpa também não enche a barriga de ninguém, né? Exato. Qual o impacto de um líder altruísta sobre o comportamento da equipe? Eu acho que ele é o cara que vai fazer a maestria de tudo isso, né? Porque o líder ele tem que cobrar, ele tem que fazer toda a gestão, mas acho que o impacto altruisticamente, sei lá, uma palavra mais... O impacto que vai ter eu vejo que um líder, ele tem que ensinar, ele tem que liderar, ele vai fazer a maestria do negócio, né? E o altruísmo na empresa tá aí, entender as dificuldades, de repente, alguém da sua equipe, aí você não vai cobrar, você não vai ter aquele carrasco, vai vir, não. O líder altruísta, ele vai parar, falar, olha, fulano, você tá com essa dificuldade, ó, estuda isso aqui, olha esse aqui, o material que eu separei, vamos para cá. Então, ele vai ter que, o líder altruísta, vamos dizer assim, que ele vai ter que ensinar também. Não é só o cobrar, né? Não Ele é só olhar cobrar. o próximo. Que quando você olhar para o próximo, é você ensinar o outro a fazer, né? Sim. Assim, se eu sou o líder, eu tenho essa competência, eu já faço. O papel altruísta dele também é desenvolver essas competências dentro da sua equipe, não só cobrar, né? A cobrança do resultado, ela tem que vir. Uma empresa que pratica o altruísmo dentro não significa que ela está omisso, que ela não quer suas responsabilidades. Não, não é isso. Faz sentido. Porque, no fundo, o que acontece? As empresas, elas têm um caminho que... As equipes, né? Desculpa, ela tem um caminho que é bastante complicado, porque eu posso ser o cara que vou querer ensinar ou treinar algumas pessoas que precisam de treinamento e outros não precisam de treinamento. Sim. Mas eu preciso chamar essa pessoa que não precisa de treinamento para pelo menos conversar. Porque senão ele também vai ficar de canto, né? Eu vou dar muita atenção para uns e não para outros, né? Isso vai perdendo. E a pessoa vai desmotivando também, vai desmotivando. Então você tem que olhar por isso. Porque daí o líder tá dando atenção para 5 ou 6 e os outros 5 ou 6 não estão tendo atenção só porque atendem a meta e tudo mais. Não, é porque não preciso, mas daí eu preciso levar para uma sala individualmente, conversar um a um para mostrar também que eu tô de olho no trabalho e agradecer o resultado dessa pessoa, né? Enfim, eu acho que tem que dar atenção para todo mundo para não ser banalizado essa questão. Importante. Né? O altruísmo pode gerar vantagem competitiva para uma empresa? Pode. Assim, estudos comprovam que empresas que praticam causas sociais ou estão inseridas no bem-estar da sociedade, do grupo, isso vira disputa em gôndola. Por exemplo, O que é isso? Gôndola do supermercado, quando você tem as prateleiras. No varejo, do varejo, né? Tá. Então, assim, você tem 2 shampoos ali. Aí você tem um shampoo que tem o selo Benfeitoria ESG. Tá. E você tem outro shampoo que não tem. Tá.
Eu vou escolher esse jovem, né? Os millennials, até essa geração Z que eles estão chamando aí, é uma geração que, primeiro que eu não vou trabalhar na empresa se a empresa não pratica isso. Eles já olham isso. isso. É verdade. Eles não mandam nem currículo. Se não é uma empresa séria, que faz tudo certinho, eles não têm interesse. Esse jovem já tem essa preocupação. Sim. Então, para a empresa, as empresas que praticam essas práticas sociais, ESG, ambiental, environment, todas essas, ela disputa na prateleira. Tipo, peraí, eu vou comprar esse produto ou esse? Não, eu vou comprar esse, porque esse aqui ajuda a casa do Zezinho, que está lá fazendo um trabalho. Então, isso é um diferencial grande, né? Inclusive, hoje já tem termos, né, como marketing social, né? Tem empresas que fazem porque querem fazer e os seus CEOs, presidentes não querem comunicar o que eles fazem, mas tem empresas que não, cara, vamos utilizar isso como um marketing social. E tá tudo bem, né? E tudo porque bem. eu sou a favor, tem muita gente que fala, fulano foi lá entregar comida, foi fazer trabalho social e ficou postando nas redes sociais. Na minha opinião, ele tá se promovendo em cima da ONG. Cara, ele tá mais disseminando isso, ele tá provocando outras pessoas a começarem a fazer isso. E é a função um pouco das empresas hoje, entendeu? As empresas que estão começando a fazer esse social, elas elas pulverizam, né? Porque primeiro começa seus líderes, colaboradores, stakeholders, clientes, então você acaba que ativa todo um ecossistema a fazer o bem, né? A praticar um altruísmo. Você mobiliza as pessoas que estão seguindo essa empresa a elas seguirem por uma causa, Sim. né? Agora, que ela está se mostrando, ok, ela está se mostrando porque é um marketing. Sempre existiu marketing. E tá tudo bem. E tudo bem. O que acontece é o seguinte, o pior é quando você se mostra muito ruim e não fazer nada, né? Um silêncio total, porque eu daí concordo. isso A omissão é pior, né? eu tô omitindo um negócio que às vezes não, eu tenho que mostrar. Eu faço isso para a sociedade ou para alguém, né? Para um grupo, porque é necessário que esse grupo seja ajudado, Sim. né? Ela pode ser considerada também uma vantagem competitiva quando a gente fala de retenção de talento, como você disse da geração Y e Z. Eles escolhem a empresa que quer trabalhar, né? E buscam empresas daquele perfil. E isso é algo que quem está lá ele vai reter, né? Não, super, porque se essa geração que tá aí, né, que já tem esse propósito, já tem isso na veia, no penso dela, né, você consegue reter talentos, porque, cara, não, eu quero ficar aqui, a empresa pratica ações sociais, traz o propósito, né? Porque aquela forma de pergunta, por que estamos aqui, né? Cara, você tá aqui o quê? Para trabalhar, acumular bens, é isso, fazer, trabalhar. Não, né? Não só. Não né? só, exato. Então, quando você traz isso, esse jovem já, cara, não, a empresa que eu trabalho tem propósito, ela tem diversas atividades sociais, que pratica o voluntariado, colaboradores, enfim. Então é super benéfico, você consegue reter, né? Porque esse jovem, se ele vê que ele tá lá na empresa, ele tá fazendo, mas ele não. Ele entrou com aquela ideia, tipo, é uma empresa que faz o bem, que provoca. E se aquilo é só fachada, ele não fica, você não retém, né? Não retém. E principalmente os mais jovens, porque na realidade ele vai querer colocar. Quando eu vejo isso pelo LinkedIn, né? Eu acompanho o LinkedIn, estou lá também ativo no LinkedIn, mas o que acontece? Eu vejo os jovens falando sobre a empresa, quando a empresa dá um kitzinho para ele, quando ele está entrando, quando a empresa pratica alguma coisa, um evento, pratica qualquer coisa boa, Sim. né? O lançamento de um produto, de um serviço, alguma coisa assim, e essas pessoas estão sempre falando, tenho orgulho de estar na empresa assim, sabe? E isso é legal. Muito. Né? Isso é legal, porque realmente retém. Eu sou da época que o que retinha os funcionários plano de saúde. O famoso endomarketing. Né? Pois é. Então só ficava nisso, né? Hoje isso é o básico. Sim. Tem uma causa muito maior do que só os benefícios que tinha, né?
Como que você enxergaria isso? O meu líder está sobrecarregado. Eu assumo algumas responsabilidades sem que ele peça. Isso é iniciativa ou altruísmo? Eu acho que é uma iniciativa, porque o altruísmo, na verdade, ele é fazer algo para alguém sem espera do retorno, né? Então, assim, ele tá fazendo, ele mandou, resolveu aquele algo para o chefe, é iniciativa, porque ele propôs fazer aquilo, né? Ele não Sim. tá fazendo para beneficiar, eu acredito. Ele tá fazendo porque ele precisa entregar, ou não, né? Não sei também. Mas na realidade ele muitas vezes eu fiz coisas porque eu pensava na empresa também que eu trabalhava, Sim, né? E não só no líder que não conseguia fazer, mas né, eu posso ajudar, então se eu posso ajudar, eu vou ajudar o líder, mas a empresa também, porque sim, você lida com o cliente, é só você se colocar no lugar do cliente. Eu sempre fui da área de vendas, então eu vendia para que o cliente nos visse de uma forma positiva, tá. né? E aí você queima o seu filme se você não fizer a coisa acontecer do jeito que você vendeu, que deveria acontecer, né? Então eu fazia muitas coisas para a liderança, passava na frente assim, eu vou fazer, deixa que eu faço, né? E isso não é um puxa-saco na realidade. Isso é um cara que está comprometido com Com o as trabalho dele. metas, os objetivos, né, Sim, do setor e tudo mais. Você vê o líder lá numa reunião, não vai sair naquela hora, pô, vai atender o cliente que está lá, você mesmo atende. Você tem que conhecer sobre tudo, né? sim, Aliás, o líder tem que preparar as pessoas que estão abaixo dele para que ele possa também delegar alguma coisa. sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre o egoísmo. Então, no mundo corporativo, o que, que você vê como egoísmo? Eu acho que o egoísmo seria muito o que a própria palavra, né? Que é o ego, né? Então é eu fiz, eu posso, eu sei, é do É meu tudo eu, né? jeito. Então eu acho que o egoísmo é isso, é você parar de olhar para a equipe, para a empresa e olhar só porque eu que fiz, eu quero as glórias, Sim, eu sim. que entendo, é do meu jeito. Então é um pouco, eu vejo que por aí é o caminho das empresas. Não que isso, pelo contrário, não tenha que ser feito, mas o egoísmo está muito do olhar do eu, né? Então, Uhum. não pensar no todo, na colaboração. O quanto pode impactar para o outro também. Sim, e Porque para às vezes é os. uma coisa benéfica só para a empresa ou só para o cliente, mas não é benéfico para a O todo. empresa ou para as pessoas que trabalham na empresa, né? Sociedade em geral, né? Você sabe, cara, que me veio na cabeça assim coisas que eu vivenciei e que é incrível. Pessoas que faziam só pensando nelas. Já tinha um plano na cabeça. Um plano, você descobre depois, né? Na hora você não vê, Sim. porque era muito bem dissimulado e tudo mais a pessoa. E tem um plano na cabeça, faz a coisa acontecer com um total egoísmo, né? Muito. Porque para acontecer precisaria passar o pé na liderança de uma forma invisível, sabe? Sim. Colocar uma cordinha lá, tipo uma cordinha invisível e o cara levar um tombão. Então me vem isso na cabeça que eu já vivenciei isso, né? E, e aí vem também aquela questão, né? Pessoas assim, não é que não vai dar certo. Às vezes dá É certo. muito, a maioria às A vezes. maioria dá certo, entendeu? Daí a pessoa pega como exemplo, né? E de negociação de salário e tudo mais, negocio só para mim, pro meu grupo lá embaixo, não vou fazer isso, Sim. né? Abaixo de mim ninguém vai ganhar Não. salário, mas eu vou negociar o meu, né? Isso é incrível, eu vi acontecer muitas vezes. Isso É, o mundo capitalista, né? Ele é egoísta. é, Então. o capitalismo traz esse egoísmo, porque as pessoas querem fazer. E por incrível que pareça, as pessoas querem fazer, mas não querem que o outro faça, né? Muito. Então tem esse grande detalhe aí. E hoje, o que me veio na cabeça também é a questão do happy hour.
nos últimos happy hours que eu participei com as equipes, uma coisa ficou muito claro. As pessoas, elas querem mais falar delas próprias do que de ouvir o outro. Sim. E isso é um egoísmo, né? Porque o outro também precisa ser ouvido. Se a gente pensar que todo mundo precisa ser ouvido, que não é só falar, é escutar também o que está acontecendo, então eu fico pensando nesses pontos. Como a gente sabe que o egoísmo é praticado dentro das organizações também, diante disso Sim. que eu falei e tudo mais, e dá certo, né? E muitas vezes dá certo. Sim. Como não ser egoísta? Você tem a resposta para isso? Olha, eu não sou um psicólogo para tal, mas eu acho que o como não ser o egoísta é o pensar no coletivo, né? É o pensar que se eu estou na minha empresa, eu estou num time, na minha área, vamos todo mundo, entendeu? Para o negócio crescer, para prosperar, para clientes, para fornecedores e para o mercado em si, né? Então, eu acho que seria um pouco por aí, nesse caminho. Isso dá um bom treinamento, né? Um bom treinamento, né? Um case, você colocar um case desse e tentar, tentar fazer a prática do altruísmo né? E deixar, às vezes, ir para o caminho do egoísmo, Sim. para ver se a equipe ela tenta contornar isso, né? Talvez fosse um jogo de tabuleiro, uma coisa assim que Não, tem poderia. várias empresas hoje que elas vivem disso, inclusive. É Legal mesmo? você falar disso, porque eu fui convidado para palestrar na Johnson Johnson. Na Johnson Johnson, uma vez por ano, acontece a Semana do Carinho. O que é a Semana do Carinho? Eles convidam pessoas que estão ligadas com o terceiro setor ou com causas sociais Tá. para ir lá falar para os seus colaboradores sobre projetos sociais, iniciativas sociais que deram certo. E aí eu estive lá, participei da Semana do Carinho, foi o ano retrasado, se eu não me engano. E aí lá falei sobre a minha startup, sobre a Autos, e depois a gente conversou, fez um bate-papo, uma roda de conversas. Sim. E aí depois eu comecei a ver, várias empresas têm essa semana, não esse desenho, que é o exclusivo da Johnson Johnson, que eles colocaram o nome Semana do Carinho, Tá. mas diversas empresas têm a Semana Social, que é um momento, vamos parar e vamos entender o que nós vamos fazer, quais ativações de endomarketing social, ESG e por aí vai. Isso já existe, assim, inclusive tem empresas hoje no mercado que se contratam para elas fazerem isso. Elas vão lá, montam uma semana social lá dentro, vai fazer gincana das áreas para competir, quem que vai arrecadar mais alimento perecível, não perecível, agasalho, e aí você mobiliza toda a empresa. Sim. Então isso já acontece. É bem legal, porque é um caminho que, por exemplo, quem estuda filosofia, a gente acaba vendo isso no passado, os filósofos falando sobre altruísmo, né? Sim. E parece que é coisa do passado, que a gente não vê mais pessoas fazerem. Mas se você parar para olhar ou entender ou conhecer as pessoas, aquilo de escutar mais, né? Sim. Querer saber quem essa pessoa talvez isso mude as empresas também em relação a isso, né? Porque às vezes a pessoa chegou num resultado lá que precisava, ultrapassou o objetivo que tinha, né? Que superou tudo aquilo e tudo Sim. mais, e ninguém pergunta o porquê. Muitas vezes tem a ver com isso, de você colocar a equipe num outro caminho, de fazer diferente dentro da organização, Sim. e não só para ela, mas para a organização, né? Pro todo, né? Coletivo. Fazer as coisas acontecer de uma forma diferente, né? Eu vejo um caminho aí que dá para fazer. Mas eu gostei dessa ideia aqui que veio na minha cabeça de falar sobre de fazer um jogo, tipo um jogo de tabuleiro, algo que faça as pessoas pelo menos refletirem sobre as saídas, né?
E o caminho pro altruísta e não pro cara que não pensa dessa forma, né? Que é o egoísta. Eu faço um trabalho com as empresas, né? Eu não tenho esse jogo de tabuleiro, já comecei até a desenvolver tudo, mas para a gente poder entender qual que é a causa que aquela empresa deve aportar. Pois é. E aí dentro da causa que a gente mapeia, chega na causa, então tua causa é fome. Então vamos desenvolver projetos para essa causa, né? Vou dar qualquer exemplo aqui, né? Por exemplo, você está aí falando de uma Nike que está tirando recursos do mundo para produzir tênis e fazendo uma empresa bilionária e tá aí. Você tá, ok, não estou recriminando nem nada, mas Nike, quando você está aí tirando recursos do mundo para vender tênis, vender e faturar, tem pessoas que nascem com o pé grudado. O que você está fazendo por essas pessoas para que elas possam ter a possibilidade de usar o seu produto? Você já não pensou que isso é legal, você olhar para essa parcela, né? Ou até uma outra realidade, né? Unilever. Você está aí tirando recursos para vender sabonete, shampoo. Tem gente que mora na rua e não tem dignidade de um banho. Sim. O que você poderia fazer? Fazer uma carreta de banho e sair por aí rodando? Sim. Tô falando qualquer coisa, tá? Não é, mas é essa provocação. Mas são ideias, né? É essa provocação que eu faço com os empresários e nas empresas, tipo, que me chamam Bruno, que é um papo, eu falo papo de altruísta, né? Porque, sim. Assim, qual que é o que você tem hoje, né? Porque é isso, às vezes esses caras, os milionários, já chegaram lá. Eles não querem mais, né? Eles querem, o que eu posso devolver para você? Eu vejo muito isso, muita gente vem, cara, eu preciso devolver. Como que eu posso fazer? Aí eu sempre tento chegar, tá? Mas qual que é a causa que vocês querem? Qual que é? Porque você pode praticar altruísmo de N maneiras, né? E o altruísmo ele é um comportamento em seres vivos, não só no humano. Tem animais que você encontra comportamento altruísta, plantas você encontra. Sim. Essa questão do empresário, né, querer devolver e tudo mais, sinceramente eu nunca vi. Eu sempre vejo um mundo capitalista, o cara que não quer devolver nada. Ele faz com o objetivo de parecer que ele está querendo devolver, mas por trás daquilo está trazendo mais público, mais gente querendo comprar e ver televisão, né? Época de Faustão, o Luciano Huck, esses caras, tá altruísta? Não é, né? Vamos distribuir televisão para todo mundo estar na plateia. Será que é altruísmo isso? Não, isso é promoção. Tem uma promoção de uma empresa que está fazendo aquilo e um ganha, um troca com o outro, né? E um ganha daqui, outro ganha dali, mas o cara tá ganhando uma televisão, cara. Não, e aí é que quer sair com a imagem do bonzinho. Né? Do bonzinho. Então, isso para mim não é. Eu acho que a gente teria que ter pensamentos mais nesse sentido. O cara que não tomou banho, né, um mês sem tomar banho, então vou levar um caminhão lá, um ônibus que todo mundo transformado e tudo mais, vamos passar em todos os lugares que tem crianças, esposa, marido e mulher e tudo mais. Não vejo isso, entendeu? Precisaria ter, porque isso não custa tanto. Né? Não, é muito pouco para o empresário. Esse exemplo do caminhão é mas, cara, todas as empresas têm como entregar algo para a sociedade. Sim, lógico que tem. E, na minha opinião, elas têm o dever, a obrigação quase disso. Porque você está aí faturando, acumulando, cara. É isso mesmo. Você não vai olhar para uma parcela mínima da população que não tem nem acesso ao seu produto. Pois é. E outra coisa, o caminho de se fazer isso é muito curto, né? Porque o cara que é um empresário grande ou médio empresário, ele tem um caminho curto. É diferente de mim, que vou lá fazer um projeto desse e vai exigir uma grana mesmo, porque ninguém vai querer seguir um desconhecido. Sim. Então, vai ser muito mais traumático para mim do que qualquer coisa. Né? Apesar de eu fazer, mas eu faço em silêncio, eu sozinho, né? Mas as pessoas, uma empresa grande poderia fazer com outra, parceria de outra empresa, né? Pegar uma outra empresa, fazer parceria, 2, 3 empresas. Sim. Mas também
é muito difícil a gente pouco, ver. pouco. Ou a gente desconhece, eu desconheço. Não, mas eu coloco minhas palavras também. Ou eu desconheço, porque a gente vê muito pouco. Pois é. Enfim. Poucos cases sociais aí. Eu vejo pouco e assim, e cada vez mais precisa disso, né? E no mínimo, né, que se você quer ser altruísta dentro de uma organização, que você deixe a organização pelo menos acessível a todo mundo. Sim. Se você deixar a empresa acessível para todo mundo, ou seja, eu posso contratar qualquer tipo de deficiente que a empresa suporta porque foi pensado, a empresa reformulou os caminhos, né, para isso, né, colocou uma escada rolante, colocou um elevador, colocou uma plataforma, né, uma rampa, alguma coisa, e aí deixou acessível para todo mundo. Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente vê as coisas acontecerem dentro das organizações, o mesmo do mesmo, nada, né? Talvez um caso, 2 casos, 10 casos, 20 casos, mesmo que seja 100 casos, é muito menor do que a quantidade de empresas que tem hoje no Brasil, por exemplo. Muito. Então daria para se fazer e eu não vejo isso acontecer, entendeu? Não, pelo contrário. Valorizar mais o funcionário, aumentar mais o salário dele sem precisar de uma lei ou uma regra que venha do governo, né? Porque os empresários aumentaram 50%, 60% na pandemia e só ganharam mais, porque os funcionários continuaram com o mesmo salário. Então isso eu acho que também pode se adequar a esse caminho, né? Sim, sempre. Bruno, me diz uma coisa, se você pudesse deixar uma única mensagem para profissionais, líderes, sobre altruísmo, qual que seria essa mensagem? Acho que minha mensagem é pratiquem motivem o altruísmo, porque o altruísmo eu falo que ele é quase que quando você está fazendo, você se sente bem, né? Sim. E a gente se sente, às vezes quem mais se sente bem é quem está fazendo do que quem está recebendo, né? Então pensa isso para um empresário, para um líder, na sua corporação, você praticando o altruísmo dentro, quanto de benefício você não vai trazer para todo mundo, né? Para toda a cadeia, para todo o setor. Então minha mensagem é pratique internamente, sabe, com o time, com as áreas, que você vai quebrar. Quando você tá praticando o altruísmo na empresa, você quebra com rixa diária, né? Sim. Eu sou da área da publicidade, né? Tem muita aquela coisa, atendimento versus criação, né? Então, quando você pratica o altruísmo, você consegue fazer com que todo mundo se una para um único propósito, né? Que é aquele olhar social que a empresa quer direcionar. Então, minha dica é: pratiquem o altruísmo e fomentem, porque são exemplos bons e bonitos que a gente precisa para poder tirar as pessoas daqui do egoísmo, do like, do eu e ir pro todo, né? E sejam felizes, né? Sim. Porque você vai ser mais feliz se você estiver ajudando pessoas. Sem dúvida. E isso vai para a família, né? Pro seu filho, você começa a fazer práticas da sua família. Então, os líderes, os empresários que podem disseminar o altruísmo das empresas, minha dica aqui é façam, porque isso vai ser maior do que qualquer benefício que você possa fazer por os colaboradores e por aí vai. Para te achar, qual que é o caminho nas redes sociais? No Instagram, você pode me adicionar lá e mandar um oi pelo @Bruno Aleixo, Bruno com 2 N's. 2 N's. 2 N's. Pra dificultar, né? Você não quis facilitar. Não, é porque já existia o Woke do Bruno Aleixo, que é um nome no meu, que já dominou as redes sociais, que é um bonequinho português, inclusive muito engraçado. E ele tem o mesmo nome que eu, e eu tive que pôr um N a mais nas redes sociais. Tá, Bruno Aleixo com 2 N's. E também pela minha startup, a Altros, seja Altros, que é uma startup que faz ativações sociais nas empresas e por aí vai.
E @Bruno Aleixo e @Seja Outro são os 2 canais aí que as pessoas podem entrar em contato, bater um papo. Cara, eu sou muito aberto, eu adoro falar sobre. Por isso que na hora que você mandou o convite, cara, vamos lá falar. Sim. Eu adoro falar, eu adoro puxar esse assunto. Eu acho que esse assunto, como a gente começou lá no começo, tá se perdendo, né? E a gente precisa resgatar. Não porque pode. O ser humano nasce, a gente nasce altruísta. Não dá. Então, Bruno Aleixo, muito obrigado. Imagina, Marcelão, eu agradeço aí. Obrigado pelo espaço aí, poder falar um pouquinho, contar e espero que o pessoal aí consiga ser tocado e começar aí a praticar, porque a gente tá precisando. Vai acontecer. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.